Olá pessoal, hoje iremos falar sobre uma das casas mais mal assombradas do mundo, a Amityville. Sejam bem-vindos aqui ao canal Relatos do Além Ike. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Amityville. Na minha opinião, é uma das casas mais mal assombradas do mundo e fantásticas também, cheia de mistérios e terror. Antes de falar dela, precisamos falar de uma pessoa, um cara chamado Ronald DeFeo Jr. Quem foi Ronald DeFeo Jr.? Vamos falar sobre ele. Ronald DeFeo Jr., mais conhecido como Butch, nasceu em 26 de setembro de 1951 no Brooklyn, Nova York. Ele era o filho mais velho entre 5 irmãos e era o mais problemático. Em vez de ser o exemplo por ser o mais velho, era ao contrário, ele era muito problemático. Era a verdadeira ovelha negra da família. Logo cedo, saiu da escola, se envolveu com drogas, se metia em muitas confusões. Pedia dinheiro aos pais. Às vezes os pais davam, quando os pais não davam, ele fazia pequenos furtos dentro de casa para alimentar o vício. E infelizmente ele deu muita dor de cabeça para a sua família. E como toda família, os DeFeo realizou um grande sonho. Em 1965, eles compraram uma casa na Avenida Ocean, número 112, em Nova York. E eles acharam que comprando uma nova casa, as coisas iam mudar e iam ficar felizes, mas infelizmente isso não aconteceu. Foi apenas o início para um grande pesadelo. No dia 13 de novembro de 1974, às 2:30 da madrugada, numa quarta-feira, Ronald DeFeo pegou uma espingarda 336C calibre .35, foi até o quarto dos pais. Lá chegando, atirou no próprio pai e matou. A sua mãe acordou e, sem saber muito o que estava acontecendo, ela foi executada também. Ao matar os pais, ele foi até o quarto dos irmãos. Primeiro ele matou o irmão chamado Mark, depois matou o outro irmão chamado John. Depois que matou os irmãos, por último foi o quarto das irmãs. Primeiramente matou a irmã Judy, a irmã mais nova, com um tiro na cabeça, e depois matou a irmã mais velha, a Dal. E depois dele ter feito esse massacre, de ter matado toda a sua família, houve algumas coisas sem explicação. Ninguém ouviu o som dos disparos. Nenhum vizinho ouviu som de barulho nenhum. Nem mesmo os irmãos ouviram o barulho de quando Ronald matou seus pais. Nem as irmãs ouviram também quando ele matou os irmãos. Ninguém ouviu nada. E o mais estranho também é que todos foram mortos. Todos que estavam mortos estavam de bruços. E parecia que algo sobrenatural silenciou o barulho do tiro e da espingarda. Depois disso, a polícia fez as investigações. Ronald DeFeo Jr. não teve outra saída a não ser contar tudo, e ele confessou tudo e foi preso.
Um ano depois, em dezembro de 1975, uma família corajosa, eles falaram o seguinte: não tem essa de casa mal assombrada. Pois depois da família ter sido assassinada, os Defeu, a casa já estava com fama de mal assombrada. E a família, os Lutz, que falaram que não existia essa de casa mal assombrada, e resolveram comprar a casa. Eram os Lutz, marido e mulher e 3 filhos. A família se mudou para essa casa e logo de começo chamaram um padre para abençoar o lar. O padre abençoou, mas mesmo assim não adiantou. 28 dias depois, eles saíram às pressas de lá. Não aguentaram ficar por muito tempo. Saíram assombrados. Depois eles relataram algumas coisas que aconteceram lá. Primeiro, apareceram enxame de moscas que infestava a casa. Depois, portas e janelas ficavam batendo o tempo todo. Depois, mãos invisíveis ficavam beliscando e arranhando. E à noite, de madrugada, eles ouviam sons de espingarda, sons de tiro. E por último, eles viram fantasmas. Então, não tinha como ficar por muito tempo lá desse jeito, não é? Nem eu também. Então, depois disso tudo, eles resolveram registrar todas as coisas, todas as experiências que eles tiveram lá, através de um livro. Então eles chamaram o escritor Jay Anderson e ele escreveu um livro chamado Horror em Amityville. O livro foi um sucesso e vendeu milhões de cópias. Depois atraiu a atenção de vários pesquisadores e investigadores de caça-fantasmas. Um casal de caça-fantasma foi lá, o Ed e a Lorraine, os Warrens. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer. Investigaram a casa e eles constataram que a casa era realmente mal assombrada. A Lorraine contou várias experiências negativas que viu e presenciou lá. E depois disso a casa ficou mais famosa ainda. Depois do livro e das investigações, foi lançado vários filmes falando sobre a casa. Vários filmes sobre a casa de Amityville. Então, pessoal, essa foi a história da casa de Amityville. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva. Se eu quiser que eu fale mais sobre alguma casa mal assombrada, eu falarei depois. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo. E tchau.